A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje, mais um programa sobre desilusão amorosa que envolve traição, mau caratismo, histórias horrorosas que realmente relembram os contos da cripta. Hoje é um programa muito especial e eu quero que vocês ouvintes prestem muita atenção, que sirva de exemplo para todas as pessoas, que tomem muito cuidado. Quando nós trazemos aqui histórias envolvendo estelionato amoroso, às vezes as pessoas acham que estamos falando de exagero. Hoje vem uma história que é surreal, envolvendo estelionato amoroso, mau caratismo, traição, sacanagem. É isso e muito mais. Você não vai querer falar seu nome, é óbvio, porque a história é altamente criminosa. Como é que eu te chamo nesse programa aqui? Pode me chamar de Radocão da Massa. Radokan? Radocão da Massa. Radocão. Então, Radocão. Radocão da Massa. Salve, Radocão. Tudo bem? Tranquilo, Hernani. E aí, ouvintes? Tudo bem com vocês aí? Opa, tudo na paz. Radocão, você falou que tinha uma história horrorosa. Quando eu comecei a escutar a história, eu falei, caraca, isso não pode ficar sem um registro oficial, porque é uma história asquerosa e que envolve mistérios, inclusive que você falou pra mim que você tem uma dúvida até hoje. Eu quero depois que você não esqueça de falar a dúvida que você tem no final, que envolve paternidade. Com certeza. E é uma história que ainda não foi concluída. Inclusive, você até me falou, não sei se você pode comentar sobre isso, se não puder, não tem problema nenhum, que depois, mais pra frente, vai dar um boné envolvendo herança, que eu quero também saber sobre isso aí. Sei com certeza, né, porque, de certa forma, eu não sei como que vai acontecer isso, né, porque isso aí envolve meus avós, e, tecnicamente, a minha mãe e os meus outros tios, eles são herdeiros legítimos, né? E no caso, o que aconteceu, que vai ser relatado na história, que eu vou contar pra vocês, pode ser que essa prima minha, se caso ela quiser, ela consegue meter a mão nisso aí, viu? Vamos por etapas, vamos por partes, porque aqui os ouvintes realmente gostam da história com detalhes e desde o começo. Vamos desde o começo. Você falou que o problema todo gira em torno do seu tio. Como é que foi a criação, como é que foi a infância deles e o que você sabe sobre o início da história? Bom, assim, o que acontece? Eu não vou saber muito relatar da época da infância deles, né? Mas assim, eu sei que, como meus familiares, cresceu sem estudo, na roça, vida difícil, esse tipo de coisa. Então, assim, sempre trabalharam na roça, sempre viveram assim no meio da roça e poucas vezes vieram na cidade, né? Era uma época difícil, né? Eu sei bem do que você tá falando. Com certeza, com certeza. É uma época, né, marcada por muito sofrimento, né? Assim, apesar que meus avós eram bem de situação, mas tudo se sucumbiu perante... Não tinha luz, não tinha geladeira. Não, assim, nesse caso, assim, eles até tinham condições, sabe? O problema é que gastavam tudo. O pessoal trabalhava, assim, tinha época, né, certa, né, do ano, né, pra trabalhar, plantar,
colher, eles faziam rapadura, moça branca, esse tipo de coisa, e pinga, mexiam com certa parte de engenho. E nessa relação acabou tudo, né? Hoje em dia, meu avô e minha avó vivem assim praticamente na merda. Ela tem uma chácara atualmente, mas antigamente eles eram donos de fazenda, de ter trator, de ter tudo que você imaginar numa Mas eles fazenda. perderam com o quê? Maus negócios? Pode ser que sim. Meu avô é analfabeto, né? Então, assim, pode ter sido um mau negócio, pode ser porque eles gostavam também de uma cana. Pelo que minha mãe me relata, por exemplo, assim, eles saíam, vamos supor, ficavam 2 semanas, 3 semanas fora, entendeu? Na época de festa, talvez festa de rodeio, esse tipo de coisa, porque aqui no estado onde eu moro é muito comum isso, entendeu? Principalmente nos interiores. Mas, assim, segundo o que me relatam, meu avô gastou com mulherada, acabou com tudo, festa, cachaça, tudo que, como posso te dizer, sucumbe, né? O ser humano, tudo que devassa a pessoa. Quando desse dinheiro todo, dessa renda que eles teve, da época de engenho e tudo mais, quem soube administrar melhor o dinheiro foi meus avós. Inclusive, assim, eles são separados, mas moram junto na mesma casa, porém em quartos diferentes. Antigamente tinha muito isso. Não sei se os ouvintes já viram isso ou têm algum conhecimento a respeito disso. Mas até hoje, assim, por exemplo, meu avô tem um quarto dele e minha avó tem um quarto dela. Vive como se fosse irmão, né? Olha, assim, irmão não posso dizer que é assim, né? Mas é aquele carinho, um ainda cuida um do outro. Hoje eles estão com mais de 80 anos. Eu tive lá recentemente. Bom, assim, eu não sei se vocês também têm costume de saber, mas como na roça não tinha estudo, eles tinham que vir para a cidade. Existia muito isso de um filho ou filha ir para casa de parente, aí ficava lá um tempo, ia para a escola, entendeu? Verdade. Aí minha mãe cresceu. Era orgulho mandar o filho para a cidade. Era, exatamente, era um fato assim que, por exemplo, vocês estavam lá na merda, por exemplo, e precisava melhorar de vida. Mandava para casa de algum parente que era melhor de condição. Esse parente meio que ajudava, né? A criança, entre aspas, aprendia a viver, cuidar de uma casa, porque de graça 100% não era, né? Certo. Aí, meio que na época que minha avó teve esses bens, ela conseguiu comprar, posso dizer, uma casa, um lote na cidade, e disso ela conseguiu construir casas. Aí nesse tempo minha mãe casou com meu pai, assim, veio morar junto e cada um foi pro seu canto. Mas há tempos atrás a minha avó tinha ainda essas casas. E o que sobrou lá, ela tinha dela, né? Que ela morava. E mais acho que umas 4 casas por aí, não sei. E arrendava, né? Vivia de aluguel delas. Certo. Inclusive até parte da história vai acontecer nessa casa. Sei. Então, assim, viviam isso, né? Meu avô, como é analfabeto, nunca soube lidar muito de viver na cidade, porque correria é difícil, é totalmente diferente. Quem cresceu a vida inteira no campo e ir pra cidade, ainda mais analfabeto, é outra história de vida, outra condição, não é a mesma não acostuma, coisa. Né? Pois é, aí não acostuma e vive assim, né? Bom, e aí? Bom, então, a partir do momento, né, que eles vieram para a cidade, muitos ficavam no interior, porque, na verdade, a minha família é composta por
5 irmãos. Aí teve essa migração do pessoal sair da roça pra vir pra cidade. O seu tio foi parar onde? Foi trabalhar com o quê? Como é que foi? Bom, Hernani, nessa parte assim eu não vou saber te dizer, né? Porque tecnicamente eu não existia e eu tive um pouco contato com meu tio. Porque a parte minha da minha infância, eu era muito pequeno, então eu não vou saber descrever exatamente o que acontecia, como que eram as coisas. Então, assim, eu tenho certas lembranças da época que eu ia pra fazenda e via meu tio lá. E... Seu tio era uma pessoa boa, bacana, honesta? Como é que ele era? Assim, Hernani, pelo pouco que eu conheci dele, ele era uma pessoa legal. Só que ele era muito mau. Ele era uma pessoa má. Assim, de ser má mesmo. Eu lembro até, inclusive, quando eu era criança, eu tava brincando, assim, com entre aspas, filhos dele, né? Que eu vou contar na história, vocês vão conhecer. E eu lembro de eu subir num pé de árvore e meu tio ir me puxar lá de cima com toda a força, como se estivesse fazendo isso com adulto, sei lá. Aí me puxou, eu lembro de eu cair da árvore, batendo nos galhos, ralando todo. Assim, como eu te falei... Por que ele fez isso? Porque eu tava brincando com o filho dele, aí era criança, e comecei a chorar. Isso aí eu era moleque também, tipo, de ter uns 6 anos de idade. Eu lembro de certas coisas da minha vida, assim, que eu era bem novo mesmo. Então ele era desequilibrado, vamos colocar assim. Pode-se dizer que sim, né? Porque ele também bebia. Então, eu acredito que tudo juntou, né? Um fator, né? Eu vou ter que, de qualquer forma, puxar um pouco do início da história. Porque dessa parte da adolescência dele pra essa vida adulta, eu não vou saber te dizer. Porque nem meus avós falam disso. Mas, assim, o que eu sei é que ele sempre trabalhou, né? Mais de fazenda, né? De caseiro, para outras pessoas. Ia lá, pegava gado, vacinava, domava cavalo, cuidava, assim, de propriedades, né? Certo. E essa história que eu vou contar, ela é uma história, né, que é contada pelos meus familiares e que ela começa antes de eu nascer e termina na minha adolescência. Certo. Ela se trata da história do meu tio, né, que ele conheceu uma mulher, né, que eu não vou citar o nome dela, né, mas eu vou chamar ela de Biscate. E pelo que eu sei, é que desde quando eu era criança, né, meu tio tinha vindo da roça, que a família dele era simples, e que vai tomar a seguinte situação, né, que a minha mãe conta que meu tio, nessa época que ele estava morando na cidade, lá, inclusive, lá nessa casa que minha avó tinha de aluguel, ele trabalhou em um motel. E nessa época que ele trabalhou no motel, ele tinha chegado no pessoal do Piauí. Segundo isso, é minha mãe que conta, né? E que esse pessoal, assim, não é preconceito nem nada, mas normalmente eles são muito do sangue quente, né? São sim. São famoso risca-faca. Exatamente, são daquele tipo de gente, assim, que, entre aspas, não leva desaforo pra casa. E minha mãe conta que parece que uma dessas mulheres aí, desses caras aí do Piauí, que eram 2, né? Eles eram 2 irmãos. E parece que a mulher de um desses caras é um assunto, assim, que não... É bem que esquecido, né, pela minha família. A gente não revive isso porque foi muito sofrido. É um tema desagradável na família. Ah, com certeza. A mulher de um desses caras, desses piauenses, sonhou que tava ficando com meu tio. E falou pra ele, deve ter falado pro marido, algo assim. E os caras... Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso aí é foda, porque
Isso aí eu já falei no programa, você já deve ter escutado, você é ouvinte. Sim, Tem sim. mulher que faz essas coisas, e você já deve ter visto isso, e eu quero deixar muito avisado pros ouvintes. E dizem, nós temos aqui algumas mulheres que escutam o programa, então que fique de lição pra vocês também. Parece que tem mulher que faz essas coisas, não parece, não, é mesmo. Faz pra ver o mal, faz pra ver o cara ou matar ou morrer, tudo na expectativa daquela insanidade. Olha, ele me defende, não sei o que lá. Olha o que essa jumenta foi fazer. Essa jumenta sonhou que tava dando pro seu tio. Em vez dela guardar em segredo, ela foi falar pro nordestino, pro nortista, pro piauiense, que sonhou com isso. Aí enfiou minhoca na cabeça do cara. Foi isso, então? Exatamente. Exatamente. Segundo o que minha mãe me Pra conta. que faz uma merda dessa? Agora você me responda. Pra que faz uma merda dessa? Não é pra provocar o cara? Eu tenho um parente meu que morreu porque... Eu tenho um parente meu que pegou cana por causa disso aí, cara. A mulher passava na frente do bar, o cara mexeu com ela. Ela foi em casa, mas ela já era capeta já. Ela foi em casa e falou: ô, bem, passei lá no bar, o fulano me chamou de gostosa. Pra que foi fazer isso? Meu parente foi lá, sentou não sei quantos balaços na cara do maluco. Pra que fazer uma merda dessa, cara? Parece que é só pra ver o mal, cara. Não dá pra entender um negócio desse, cara. Será que é uma coisa assim... Será que é uma coisa que resgata o biológico da mulher, onde ela quer se sentir... Será que é o ego da mulher? Ela quer se sentir disputada? Será que é uma merda assim, cara? Pra que faz essas merdas? Outra coisa, pra que ver o mal do cara? Por que não fica em paz? Pra que fazer uma merda dessa, cara? Explica pra mim. Ah, cara, isso aí é uma coisa assim que deve ser questão de ego mesmo, né? Mulher se sentir mais desejada. É tipo aquele ditado assim: ah, se você não tá cuidando, quem tá passando por perto pode cuidar. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que tem mulher que gosta de colocar coisa na cabeça do marido só pra ver o caos. Só pra semear o caos. E nessa história aí, de início foi mais ou menos isso que aconteceu. Esse cara chegou, foi falar coisa pro meu tio, né? Meu tio já sangue quente. Virou pra ele e falou: olha, cara, é o seguinte... Segue seu caminho, me deixa em paz. Você não sabe se isso é conversa da sua mulher, o que é. Então, assim... Cara, vai trabalhar e me deixa na minha. Só que meu tio já era veaco, né? Já era esperto. Então, assim... Era muito fácil antigamente você ter uma arma, algo assim. E meu tio sentiu que esse cara ia sacanear ele. Ia armar. Ia armar, com certeza. Inclusive, quando aconteceu o fato, o cara tava armado com faca. Ele tava esperando meu tio ficar com a baixa guarda pra pegar meu tio, né, de surpresa. Isso é muito importante, nunca virar de costas. Muito importante isso. Fique de lição pros ouvintes. Não virar de costas. Tem que ficar esperto com isso. E... O que aconteceu? Meu tio pegou ele desprevenido e efetuou disparo nele. Eu sei que meu tio acertou ele caiu, esse piauense, inclusive tava armado com a faca, né? Em vez de meu tio pegar e correr, tipo, ir na delegacia ou fazer algo assim do tipo, pra alegar, né, legítima defesa. Então meu tio foi lá e executou o cara. Terminou de matar ele. E o irmão desse piauense, tentou vingar, né? O fato que ocorreu. Não aceitou? Inclusive, não aceitou. Inclusive, foi atrás, né, do meu tio na casa da minha avó. Eu não sei por qual motivo minha avó não tava no momento. Só estavam a minha mãe e minha outra tia. Inclusive com 2 crianças pequenas na época. E esse cara pegou e esfaqueou minha tia. Se não me engano, foram 3 facadas. E pelo que falam, só não matou a minha tia por causa de dó. Que viu as crianças, né? Falou, pô, vai crescer sem mãe. E crescer sem mãe, dependendo da situação, é foda, né? Porque não é toda mãe que é narcisista, nem nada do tipo. Lógico, com certeza. Com certeza. E a minha mãe, Ele mandou a faca na minha mãe. Só que por sorte do destino,
não perfurou nem nada. Ela meio que só fez um risco da barriga até no seio. Fez uma cicatriz. Não chegou a ficar cicatriz. Porque eu acredito que quando ele copiou com a faca, só a ponta pegou. Como se fosse só um arranhão, entendeu? Certo. E nesse caso aí, meu tio foi condenado, né? Porque não deu como legítima... Não, mas peraí, aí ele pegou, apareceu lá, esfaqueou a sua tia e tentou matar a sua mãe. Aí o que aconteceu? Ele ficou com dó das crianças e fugiu? O bandido, o piauense, sim. O piauense, certo. Sim. E aí? Ele fugiu e meu tio, pelo que eu sei, nessa época ficou meio que escondido em algum lugar. Eu não sei aonde foi. Não sei como se passou isso. Beleza. Aí ele foi condenado pela morte do piauiense. Ele foi condenado pela morte do piauiense. Só que eu não lembro dele nessa época. Aliás, eu não existia, né? Mas eu não lembro da minha mãe contar que ele foi diretamente pra cadeia. Eu acho que ficou rolando, né? Um julgamento. E como era réu primário, né? Meu tio, ele não foi pego em flagrante e nem foi preso de imediato. Certo. Mas isso aí, ouvintes, vocês podem anotar aí, ó. Isso aí já foi uma parte da história que vai ajudar a condenar ele futuramente, com o restante. E nesse período aí, Hernani, eu acredito que ele fugiu, né, pra roça, pra fazenda, de outras pessoas, né? Não exatamente aqui que meus avós moravam. E ficou escondido por um tempo, né? Até a poeira baixar, passar a época do flagrante. Porque antigamente a justiça era totalmente diferente do que é de hoje. Não existia isso de Maria da Penha, nem nada assim em relação à mulher. Porque eu acredito que se existisse, esse cara provavelmente teria sido condenado, o que tentou matar minha tia e minha mãe. Pra ele não deu nada. Olha, eu não sei te dizer. Aparentemente parece que não. Porque minha mãe nem minha tia foi na delegacia, não fizeram nada. Segundo o que me Mas sua tia não ficou com sequela de nada? Minha tia parece que tem cicatrizes. Entendi, Só que nada assim afetou ela fisicamente. Bom, aí o seu tio fugiu pra roça, porque ele viu que a situação tava feia e qualquer hora iam matar ele por causa dele ter assassinado o piauiense. E aí? E aí nesse prazo, pelo que me contam, meu tio arrumou uma mulher. Só que meu tio foi no pior lugar pra se arrumar uma mulher. Ele foi num cabaré e arrumou uma mulher e tirou ela de lá. E essa mulher, eu vou chamar ela de Biscate. Vou chamar ela de Biscate. Apesar de antigamente as coisas serem mais conservadoras, e eram mesmo, mas tinha essa crença, né? Tanto é que tinha a música Eu vou tirar você desse lugar. Diz que teve muita gente, com certeza. Tem muito ouvinte. Não vou falar isso, desculpa. Vou mudar minha frase. Com certeza existem muitas pessoas no Brasil que são filhos de ex-prostitutas, porque diz que tinha uma turma mesmo que arrancava as putas do cabaré e num sonho de querer viver tirar ela, melhorar de vida. Isso tinha muito antigamente, né? Ou você chegou a ver também essas histórias? Eu já ouvi bastante. Já ouvi bastante isso aí. Já ouvi bastante. Eu não conheço ninguém pessoalmente que teve essa relação, porque é uma coisa assim que hoje em dia é abafada, né? Ninguém gosta de comentar, porque é meio que pode-se dizer assim que o pessoal faz muita chacota, né? Então assim, eu acredito que meu tio fez uma das maiores burrices, né, que um homem pode fazer. E ele tirou essa mulher do cabaré e foi morar com ela. Desculpa estragar a seriedade da história, cara. Essa história é muito triste, mas eu tenho que contar uma história rapidinho. Uma vez eu tava no bar, cara. Eu sei de todos os envolvidos da história. Eu tava no bar, aí eu falei assim, pô, eu sou de Minas. Aí o cara falou, puxa vida, que legal em Minas.
Não, porque o sul de Minas. Falei, não, eu sou lá do sul de Minas. Nossa, porque lá no sul de Minas tinha uma zona boa demais. Puta, era uma delícia, porque lá tinha... Eu vou ter que falar o apelido da pessoa. Lá tinha a zona da ferrugem, que delícia. A ferrugem era uma ruiva, cheia de sardinha na cara, que delícia. A turma tudo descia pro sul de Minas pra comer a ferrugem, que delícia. A ferrugem era dona da zona e fazia programa. Puxa, como era bom aquela época. A gente descia pra jantar e comer a ferrugem. Como era bom, e todo mundo ia lá pra comer a ferrugem, que legal e tal. Aí ia falando, não, porque a gente comia a ferrugem mesmo e tal. Aí e nisso tava o rapazinho novinho de Minas, limpando o balcão, que trabalhava no bar, ele saiu de lá. Aí o sério, essa história aconteceu, juro. Aí o cara falou, aí eu falei assim, ué, mas o rapaz que trabalha aqui no bar também é de Minas, você não é de Minas? Falei assim, sou. Você conheceu a ferrugem? Falei, conheci a minha avó. Puta, cara, ficou um silencião no bar, cara, horroroso, Caraca, cara. mano. Sério, sua avó era ferrugem? Falei, é sério, cara, ela arrepende de tudo que ela fez, não sei o que lá. Não, porque meu avô tirou ela da zona e tal. Cara, ficou um climão chato pra caralho, cara. Acaba que o coitado pagou pelo programa da avó dele, né? Desculpa estragar a seriedade. Vamos voltar lá na história. Aí o seu tio quis conheceu a moça da zona e apaixonou. E aí? Foi uma paixão louca? Cara, eu acredito que sim, né? Eu não sei de onde que era essa mulher, só que eu acredito que, pelo que eu sei, ela não era daqui do mesmo estado, né? Que a gente reside. Não é da nossa área aqui, entendeu? Por exemplo, não é do... Eu acredito que ela seja do Nordeste ou algum lugar assim. Mas você chegou a conhecer ela? Conheci ela. Bom, certo. ela... O que você pode dizer dela? Já era uma pessoa podre? Olha, eu como criança eu não percebi esse tipo de coisa, porque ela assim, como, entre aspas, tia, fazendo o papel de tia, ela era bem legal. Ela não era aquela mulher que desse a imaginar que ela faria isso. Mas pra família não era foda ter uma puta na família, cara? Os parentes não comentavam? Comentar, capaz que comentava, né? Mas como eu tô te dizendo, eu acredito que abafavam muito, né? Entendi. E uma que eu imagino assim, que pelo tipo de homem que o meu tio era, comentar esse tipo de coisa assim, provavelmente ele falaria alguma coisa ou algo assim do tipo. Cara, meu tio assim, ele era muito esquentado, ele era daquele tipo de pessoa assim, que se ele não fosse com a sua cara, meu amigo, problema. Ele ia acontecer alguma coisa. Inclusive, eu lembro até quando eu era criança, um dia ele passou aqui na minha casa e a gente tava indo lá pra casa da minha avó, na chácara. E a gente ia de ônibus, né? Eu lembro que tinha um cara assim, parece que tinha bebido ou algo assim do tipo. E esse cara meio que me apertou ou esbarrou em mim de mau jeito dentro do ônibus. Cara, eu achei que meu tio ia jogar esse maluco pra fora do ônibus. Ficou muito nervoso? Ele ficou brabo, ele achou que o cara tinha me machucado, né? Feito algo assim do tipo. Acontece isso. Às vezes, assim, por eu ser criança, né? Você tá entrando dentro de um ônibus, às vezes tem aquele empurra-empurra. E provavelmente deve ter acontecido algo assim do tipo. Eu era bem criança, assim, eu lembro de poucas coisas. Inclusive, eu acredito que eu lembro dessas histórias porque eu tive pouco contato com meu tio. Então, eu acho assim que cada momento que eu tive com ele, eu tenho essas recordações. Entendi. Bom, aí o seu tio conheceu a mulher do cabaré, se apaixonou, tirou ela de lá. E aí? Cara, aí, pelo que me contam, eles foram trabalhar, né? Foi morar numa fazenda de um conhecido lá da região. Lá onde eles moravam, lá da fazenda, perto da fazenda do meu avô e tal. E isso, ele já tinha uma filha. Ele teve, nesse período assim de morar... antigamente o pessoal tinha muito isso assim de conhecer e já
tinha de namorar nem nada, já pegava e já ia morar junto. E logo, normalmente a mulher engravidava. Inclusive, dessa gravidez aí, veio a minha prima, que futuramente eu vou fazer um comentário que provavelmente vocês ouvintes já devem estar pensando o que é. Mas eles viveram, né? Teve essa prima minha, aí ela mais ou menos da minha idade. Eu acredito que se ela for mais nova, talvez no máximo 1 ano, algo assim. E nesse tempo que meu tio cuidava dessa fazenda, teve minha prima, aí passou alguns anos, nasceu tecnicamente o meu outro primo. Só que o que acontece? Hernani, eu sei, você sabe, os ouvintes sabem. Mulher de cabaré é encrenca. Lógico. É encrenca. E nesse caso, o que aconteceu? Esse primo meu, na verdade não era primo meu. Todo mundo achava que era primo meu. Só que assim, ele não parecia nada com a gente, entendeu? Ele era aquela pessoa assim, totalmente diferente. Inclusive fisicamente. Inclusive naquela parte que eu contei que meu tio era meio mal, assim, que ele me puxou do pé de árvore e me derrubou, me machucando, fazendo ralar os braços, caindo da árvore. Eu tava brincando com esse primo meu, entendeu? Só que ele era muito chorão, ele era uma criança muito chorona. E eu acredito que por ele estar chorando, meu tio deve ter pensado que eu tinha batido nele, feito alguma coisa assim. Porque meu tio era esquentado. Só, por exemplo, dele ter contado aquela parte lá que eu tava indo pra chácara da minha avó e eu tava dentro do ônibus, o cara esbarrou em mim, ele ficou aziado com o cara. Então, assim, eu imagino que foi algo mais ou menos assim do tipo. Eu brincando com meu primo, ele chorou, talvez meu tio interpretou errado e achou que eu tinha machucado o menino. Certo. Aí nesse prazo, Hernani, ele foi crescendo, esse menino. Foi crescendo e todo mundo notando que era diferente e tudo mais. Já que tinha comentário na família ou não? Ah, com certeza. Já rolava uns comentários falando assim, fulano é muito diferente, não parece nada com o fulano, que seria o meu tio, né? Não parece nada com ele. Aí tinha esses burburinhos. Só que aí, o que acontece? Resolveram fazer exame de DNA. Quem resolveu? Eu acredito que da minha família ficar comentando algo e saber que essa mulher não prestava, que ela era do cabaré. Então, assim, eu sempre imagino que ficavam com o pé atrás. Uma família normal, e lógico que ia ficar com o pé atrás. Então, assim, eu penso que foi minha avó que falou alguma coisa pra ele, algo assim. E resolveram fazer esse exame de DNA desse menino. Porque, como não parecia nem nada, e descobriram que não era filho do meu tio. Ai. Agora veio o fio da meada. Adivinha, Hernani, de quem que era o filho? Quem que era o pai dessa criança? Não faço ideia. Cara, era o fazendeiro. Era o patrão do meu tio. Não, pera aí, explica pros ouvintes, nós não vamos entender. Calma aí. O seu tio trabalhava pra um fazendeiro. Meu tio era caseiro. Caseiro é aquele cara que cuida da fazenda. A mulher dele engravidou. Meu tio pensava que o filho era dele. Só que, na verdade, a mulher tinha traído o meu tio com o fazendeiro, com o dono da terra, que meu tio cuidava. Ai. Mas como que ele descobriu no teste de DNA? Como é que ele soube? Ele soube que o filho não era dele. Então, aparentemente, eles devem ter apertado a mulher, feito alguma coisa assim, e suspeitaram, né? Porque ela não tinha contato com outro homem. O único que podia ser... tá, entendi. Só podia ser ele. Era o mais provável, né? Porque ela não tinha contato com outros homens, nem nada do tipo. Caralho, maluco. Mas ela abriu o jogo?
Porque assim, já tava tudo lascado mesmo, né? E de certa forma, eu acho que era meio que até um conselho, né? De forma inconsciente, assim, pra gente já não se envolver com esse tipo de pessoa. Não tô dizendo que todas são assim, mas boa parte com certeza é. Porque, pelo que eu escuto de relatos de pessoas que falam a respeito do assunto, que de mulher de cabaré, dizem que não vê nada bom não, viu? Aí ele descobriu que a criança não era dele e, por dedução lógica, então era do patrão. E aí? Fizeram o exame de DNA também com o patrão. E descobriram que o filho era do patrão. De tanto apertar e esse vai e vem, meu tio querendo resposta. Porque, como eu falei, meu tio era muito esquentado. Alguma coisa essa mulher ia ter que fazer. Ia ter que falar, não ia conseguir esconder isso por muito tempo. Porque tava na cara, né, que o filho não era dele, porque não parecia nada. Não parecia nada com a gente. Caraca, maluco, que história, bicho. E aí? E aí que meu tio meio que perdoou essa mulher, só que eles foram embora dessa fazenda e vieram morar na cidade. Tá brincando, cara? Tá brincando. Sério. Lá na casa da... Porque ele já tinha uma filha, né, também com a mulher. Eu imagino, assim, que naquela época eu nem sabia que era pensão nem nada. Eu acho que o povo também não se ligava muito com esse negócio de pensão. E eu sei que esse tio meu, mas essa mulher veio morar aqui na cidade e morava numa casa dessa de aluguel da minha avó. Aí eles viveram... Mas ele continuou criando o filho do filho do outro lá? Continuou. Ah, você tá de brincadeira, cara. Não é possível um negócio desse, cara. É assim, é porque o que acontece? Ele era bebê. Então, assim, a criança já era bebê. Não foi algo que apareceu assim na vida dele já adulto, nem nada. Igual, por exemplo, tem cara que casa com mulher e ela já tem um filho. Aí ele tem que aceitar, mas assim, desde pequeno, então, nasceu, né, com ele. Aí... Ele apegou. Apega. Pior que ele era bem apegado ao moleque mesmo. Ele era bem apegado mesmo. Caralho, meu irmão. O que eu fico assim, sem entender é como que foi acontecer o que eu vou relatar agora. Inclusive, assim, isso aí foi o que colaborou pro final, né? Que ia acontecer com meu tio. Hernani, se eu te contar, tu não vai acreditar. Mas essa mulher, essa biscate, ela teve coragem de tentar atrair meu tio de novo. Com um cara, que eu não sei quem é. Pelo que falam, minha avó já tinha visto ela com... Isso aí já depois que eles vieram morar aqui na cidade. E minha avó conta que via a biscate conversando com um cara e não sabia quem era nem nada. Aí minha avó chegou a questionar, perguntando, com quem você tá falando ali? Quem que é aquele cara lá, fulano? Quem que é aquele cara lá, biscate? Ela, é um amigo meu, não sei o quê. E dava aquela enrolada, né? Só que assim, o pessoal da minha família é esperto. E eu acredito que com essa primeira experiência, né, de traição, meu tio já ficou esperto. E meu tio, assim, eu não entendo como que entre aspas, ele conseguiu levar, né, isso adiante. De não ter largado ela e feito algo assim. E foi, como que eu posso dizer, tolerando, né, tudo isso que estava acontecendo. Aí minha avó pegou ela conversando com esse cara e questionou quem que era. Aí ela só negava, falava que era um amigo, que era isso, que era aquilo e tal. Só que meu tio já estava desconfiado. Meu tio é um homem desconfiado. Hernani, ela teve coragem de pegar esse cara, que entre aspas ela falava que era amigo dela, mas na verdade era um amante, levar pra dentro da casa onde eles estavam morando e tentar atrair meu tio com esse cara dentro da própria casa, lá do lote da minha avó. Certo. E meu tio
já tava desconfiado, teve um dia que chegou e pegou ela no flagra. Aí meu tio já pegou uma faca e foi pra cima dela, né? Falou que, inclusive, ele tinha, eu até esqueci de relatar, ele falou que quando rolou a primeira traição, né, ele falou que se caso ela fizesse isso de novo, ele ia matar ela. Porque antigamente tinha muito isso, do cara falar assim, olha, se tu me trair, eu vou te matar. O cara não pensava duas coisas, ou ele se matava ou ele matava a mulher. Certo. Ele foi e pegou uma faca e foi pra cima da mulher. Inclusive, ele acertou uma facada no braço dela. Ele só não conseguiu matar ela porque nesse tempo a minha avó tava junto e tava percebendo que as coisas estavam acontecendo. E ela conhecia muito bem meu tio. O Ricardão fugiu? O Ricardão, não sei o que virou, não sei quem que é. Não faço a mínima ideia do que aconteceu. Eu sei só que meu tio foi pra matar essa mulher, cara. E, coitada, minha avó que pagou o pato, né? Porque ela foi segurar ele, segurou a faca, cortou a mão. Eu acredito que minha avó tem essa cicatriz até hoje nas mãos. Ela segurando a faca. Porque na hora que ele foi pra cima, sua avó entrou no meio. Entrou no meio pra tentar separar, né? Porque meu tio ia matar ela. Ele ia matar ela. Ele já tinha matado uma vez, né, Hernani? Pra se defender. Então, assim, ele já tava aquele cara sangue nos olhos, né? Ele já tinha tido a sensação de matar alguém. Não que eu saiba que talvez ele achasse isso bom ou ruim, mas assim, pro cara que matou uma vez, pra matar a segunda vez é daqui pra ali, né? Ainda mais uma pessoa que já tava traindo ele pela segunda vez. Sendo que meu tio era um cara que fazia tudo pra essa mulher. Então ele foi pra cima dela com a faca, sua avó entrou no meio. Inclusive, você comentou comigo que aí, como a sua avó segurou na faca, foi cortando a mão dela. Cortou a mão dela. E aí? E aí, nesse ponto, o que aconteceu? Ela foi na delegacia, essa mulher. A Piscate foi na delegacia. Só que aí agora eu não tinha como, né? Meu tio fazer nada, porque ele já tinha aquele BO lá do peões que ele tinha matado. Aí segundo fato, né, da mulher ter feito isso com ele tentado matar ela, isso daí também era uma tentativa de homicídio, né? Eu imagino que talvez seja bem pior se fosse nas condições de hoje. Porque na época não existia Maria da Penha e nem feminicídio, nem nada assim do tipo. Certo. Então ele foi condenado. Ele foi condenado e dessa vez ele não conseguiu escapar. Foi a época que ele ficou preso. E isso, assim, nada que eu lembre. Quando aconteceu esse fato, eu tinha, tipo, uns 6, 7 anos. E deu jornal na época? Como é que foi? Não. Isso não chegou a aparecer no jornal, não. Mas, pelo que eu sei, meu tio ficou um bom tempo, assim, preso, sabe? Sem poder ter semiaberto, nem nada. Nada, ele ficou assim uns 5 anos. Preso mesmo, sem direito a nada, né? A família ia fazer visita pra ele? Como é que era? Ia. A minha mãe já foi, a minha avó ia muito, meu avô ia. Só que eu nunca cheguei aí, porque dizem que é uma parada muito, muito triste, né? Você chegar lá na cadeia, você tem que ficar nu, tem que fazer todo aquele procedimento lá pra ver se você não tem nada no corpo, se tá levando alguma coisa pra dentro do presídio, tem aquele negócio de revirar a marmita. Então, assim, ele pedia, né, pra minha mãe que nunca me levasse lá, porque lá não era um ambiente de gente. Chegaram a me falar que meu tio teve que matar alguém lá pra não ser morto dentro da cadeia. Aí ele matou mais um lá dentro. Era a lei da sobrevivência, né? O mais forte sobrevivia. Quando ele puxou cana, por ser cidade né, conservador, família e tal, pra família deve ter sido uma bomba, foi uma vergonha, vamos colocar assim. Cara, pensa, a mãe dele, né, minha avó, já tava sofrendo porque foi machucada, viu toda essa merda aqui que aconteceu com
com meu tio e tudo. É do cara ir preso e o advogado falava que não tinha como, né, ele sair, né? Que era só questão, assim, dele ter que ficar de boa lá dentro, ter um bom comportamento e seguindo a pena certinho, né? Só que passou uns anos, eu sei que ele ficou uns 5 anos, assim, fechado mesmo, não saía pra nada. Aí vai tendo aqueles benefícios, né? É banho de sol, aí vai vendo que o cara tá se comportando, aí libera pra sair, tipo, Dia das Mães, final de ano. Então, assim, às vezes que eu cheguei a ver meu tio fora da cadeia, foi mais ou menos nessa época. De Dia das Mães, final de ano. Isso você lembra? Isso eu lembro, porque todo final de ano a gente matava porco, né? Pra comemorar o Natal, Ano Novo. Então, assim, era uma época de festa. E normalmente quem matava os porcos era meu tio. Então, assim, era mais uma época de festa mesmo, né? Comemoração. Então, ele tirava, acho que era uma semana, algo assim. Não vou saber te dizer. Só que em uma dessas saídas dele aí, Hernani, ele deu uma vacilada, né? Ele pegou e fugiu. Ele decidiu que não ia voltar pra cadeia. Ele falou que ou ele morria aqui fora e não voltava, ou ele ia fugir. Porque eu imagino que o cara tava com a vida muito desgostosa, né? Lá dentro, assim, porque é muito triste. E nessa época aí ele chegou a fugir. Ele fugiu, foi trabalhar de caseiro pra outras pessoas, né? Porque, assim, o pessoal lá da região onde eles moravam, meus avós, meus tios, todo mundo sempre gostou da minha família, porque eram todos bons de serviço, né? Meu avô sempre foi muito bom de serviço, meus tios, apesar de tudo isso aí que aconteceu, eles eram responsáveis, assim, faziam tudo certinho, né? Então, acabou por mais dessa situação aí. Sabia também, né, que ele foi condenado porque ele não era porque ele era uma pessoa. Foi porque o primeiro homicídio dele, que virou homicídio, foi uma legítima defesa, né? Mas a justiça não reconhece isso. E a segunda vez foi por causa que ele foi traído, né? Então, assim, ele não matou e nem tentou matar porque tava roubando ou tava fazendo alguma coisa assim errado, sabe? Eu imagino não era, assim, vamos colocar assim, ele era capaz de matar, mas ele não era, na sua opinião, ele não era uma má pessoa. não, assim, ele não era uma pessoa, ele era trabalhador, sabe? Eu acredito que, como falam mesmo, Hernani, se ele não tivesse matado o primeiro cara, Ele ia morrer. o cara tinha matado ele, o piauense. Ia matar ele. Agora, na segunda vez, foi porque, imagina, cara, tu tá vendo a sua mulher te trair. O cara subiu sangue, né? Não pensou e foi pra cima, pegou uma faca e foi pra cima. Então, assim, eu acho que ele tomou uma atitude que muitas pessoas fariam na vida. Uma coisa assim, sem pensar. É óbvio que eu vou falar uma coisa pra você que chega a ser até boba. Eu vou falar uma coisa pra você que é até uma bobeira, mas muitas pessoas dizem que as informações que a gente passa nesse programa, e em outros programas também, o que é chamado de Red Pill, muitos afirmam que isso, com certeza, salva vidas de pessoas. Obviamente, na época do seu tio, ele não tinha como ter acesso a esse tipo de informação. Mas Não. você já pensou que interessante seria se o seu tio soubesse dessas informações e pudesse se prevenir? Se ele soubesse a importância da educação sentimental, se ele soubesse a importância de você não relacionar com uma mulher vagabunda. Você já pensou como que ele poderia ter mudado a história inteira de vida dele só tendo essa informação? Você já pensou nisso? Que esse tipo de conhecimento salva vidas, cara? Com certeza. E assim, eu acredito que nesse tempo que ele ficou preso, ele aprendeu muita coisa também, porque quando você tá preso, você tem a oportunidade de ler, sei lá, normalmente eles têm meio que uma época religiosa lá, eles podem ir pra, não sei se é uma igreja, capela, o que é.
Mas normalmente muitos presos têm essa liberdade, né? Esse conforto, que é poder ler uma Bíblia, ter, entre aspas, um culto, algo assim dentro da cadeia. Eu acredito que se ele tivesse a inteligência e essa vontade de saber querer ser uma pessoa melhor, provavelmente ele seria uma pessoa melhor. Só que, igual eu tô te falando, o pessoal da roça não tinha estudo. Inclusive, eu acho que meu tio não chegou a fazer nem a 4ª série. Entendeu? Ele provavelmente sabia ler, sabia escrever, mas nada assim escancarado, nem nada do tipo, sabe? O que eu quero dizer? Ele não teria uma inteligência de uma pessoa que pelo menos tivesse um fundamental completo. Certo. Então, eu acredito que ele era totalmente... não tinha instrução. Meu avô é analfabeto. A minha avó sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta e tudo mais. Só que o pessoal antigamente era assim, né? O pessoal valorizava muito mais dinheiro do que um estudo. Era mais fácil o filho falar assim: hoje eu tô trazendo, sei lá, um saco de arroz, um pacote de feijão, do que virar e falar: eu passei num concurso ou algo assim. Isso aí era coisa de gente no vocabulário, né, do pessoal antigo, e da roça era coisa de burguês, coisa de bacana. Quem nasceu na roça tinha que trabalhar e era isso aí mesmo. A ferramenta dele era enxada, não era caneta, não. Talvez seja até uma forma de preconceito, né? Talvez seja sim. Uma forma... Não sei. Eu sei que nessa última fuga dele, ele não tinha habilitação, nem nada assim do tipo. O meu outro tio, irmão dele, foi e vendeu uma moto pra ele. Isso assim, ele já tava foragido, já tava vivendo uma vida, entre aspas, normal, porque quem tava lá conhecia ele. Quem tava lá assim ao redor, né? O pessoal lá da cidade. Mas quando ele deu fuga, a polícia não bateu lá na casa dele? Como é que foi? Cara, pior que não foram atrás, não. Não foram atrás, não. Não foram atrás, eu não sei o motivo. E eu acho que também se viessem e perguntassem alguma coisa, provavelmente minha família ia falar que não ia saber. Algo assim do tipo. Não sei. Inclusive, um dos meus maiores arrependimentos na vida é não ter ido lá, cara. Dessa fazenda onde ele trabalhava. Porque lá era um lugar muito bom. Tinha muito lago pra pescar. Tinha um cavalo pra andar. Tinha, sabe, aquela fazenda assim que pode-se dizer que você fosse passear, você ia se divertir. Sei. Então eu meio que me arrependo um pouco de não ter ido lá nesse lugar, porque, voltando lá ao assunto, meu tio, irmão dele, vendeu uma moto pra ele, e por ironia do destino, ele não tinha carteira nem nada, ele pegou essa moto, saiu à noite, na época era um jogo da Copa do Brasil, a final, de um time que meu tio gostava muito. E ele saiu, né, foi num bar, fazer algo assim do tipo. Meu tio era acostumado a beber pinga de engenho, coisa forte e tal. Nesse dia disseram que ele tinha bebido 2 copos de cerveja e foi pra casa. E nessa mesma noite aconteceu um acidente com ele e ele morreu. Ele veio a falecer. achei que ele tinha morrido na fuga, não foi na fuga então da polícia, não? Não. Ele morreu num dia mesmo normal de lazer. Meu tio foi lá, vendeu uma moto pra ele, entregou a moto pra ele, foi embora no mesmo dia. Aí nesse mesmo dia ia acontecer essa final, né, desse campeonato da Copa do Brasil. Ele foi pra cidade, né, do interior. Tava ele e os amigos dele, bebeu 2 copos de cerveja. Os amigos deles ficaram, né, lá no bar. Ele veio embora e aconteceu esse acidente. Que dizem que, eu não sei até hoje, eu não sei o que aconteceu direito. Se foi um trator que pegou ele, se foi
uma bitrem, entendeu? Não sei. Eu sei que no outro dia ligaram pra gente que tinha achado, né, os documentos dele, tinha o chip, aí tinha o nome da filha dele e tudo mais. Acharam só os pedaços dele, né? Inclusive o velório não pôde nem ser com o caixão aberto, porque ele estava irreconhecível. Só quem conhecia ele, por detalhes, assim, que soube descrever se era realmente ele ou não. Tipo um detalhe, um pé, um formato do pé, algo assim. Das mãos, tufo de cabelo. Eu sei Nossa, que... mas então foi feio pra caralho. Cara, imagina pegar uma pessoa e jogar dentro de um moedor. Eu não sei direito muito bem o que aconteceu, porque uns falam que é um trator, inclusive até saiu uma manchete no jornalzinho local lá, porque isso aí era normal, né? Acontecer esse tipo de acidente assim de estrada do interior. Eu não sei se lá era rodovia estadual ou se era alguma BR ou algo assim. Eu sei que no outro dia a gente só soube o que tinha acontecido. Nisso as crianças estavam sendo criadas por quem? Pela mãe? Isso, a mulher, depois que descobriram que ela tinha traído o meu tio, vazou fora, ela sumiu no mundo, ninguém sabia dela não. Ninguém sabia dela. É mesmo? Ninguém sabia dela, mano. Foi até engraçado. No meu... Não sei se foi o penúltimo ano ou o último ano do ensino médio. A minha prima, filha dessa mulher com o meu tio, né? Estudou na mesma sala que eu. Eu só soube que ela era minha prima. Eu tinha suspeita, né? Porque tinha muitos anos que eu não via ela. Mas eu só tive a certeza de que era ela por causa do sobrenome, né? Eu sabia o sobrenome dela e o sobrenome dela era parecido com o meu. Você contou pra ela que ela era prima sua? Cheguei nela e falei. Ela disse que também suspeitava, só que... É aquele negócio, né? A gente ficou tanto tempo sem se ver, sem saber quem que era um ou outro, porque isso foi um salto, né? Porque a gente se viu, tipo, era criança, abaixo dos 10 anos de idade. Era tipo 6, 7 anos. Aí, mais ou menos, passou uns 10 anos. Eu tava no ensino médio na época, com 17 anos. Ou mais, não lembro. E cheguei a ver ela, a conhecer ela. Mas assim, Bom, o engraçado... Peraí. Vamos só pra não pular a história. Aí, porque eu quero chegar na história da sua prima, porque isso aí vai feder também. Deixa eu só voltar aqui. O seu tio morre. É um velório trágico de caixão lacrado. Nesse velório aparece a ex-mulher dele que traiu ele ou não? Cara, Ou ela já tinha sumido no mapa? eu tinha esquecido dessa parte aí, pior que apareceu, Hernani. Ela ainda teve a coragem de aparecer lá com outro macho que ela tava. A família não botou ela pra fora, não, cara? Cara, deu vontade. Muita gente queria fazer isso. Só que assim, já tava tão desgastado, né, o velório, assim, uma coisa... Cara, foi muito triste, porque da onde, né, todo caixão tem tipo uma janelinha assim pra você ver, porque foi caixão fechado. Aí lá onde tinha essa janelinha, não tinha como ver o rosto dele nem nada, colocaram uma foto, entendeu? Que Entendi. dizem que só ficou dele assim inteiro, alguns dedos, alguma parte da mão e os pés. O restante tinha esbagaçado tudo, cara. Por isso que eu acredito que ou foi um trator ou foi um bitrem, né, que pegou ele, porque pra deixar ele nesse estado. Entendi. Bom, aí pulo na história. A mulher some no mapa, não aparece mais. Não aparecia nem pra pedir nada, nem pra encher o saco. Nada. Eu sei que minha avó uma vez descobriu onde ela morava. E inclusive a minha avó foi até atrás, né? Porque minha avó gostava muito das crianças. Por mais que o menino lá não era filho do meu tio, ele foi criado assim pela minha avó, né? Junto com a minha prima até ele pegar uns 5, 6 anos. Não, mito.
até uns 4 anos. Quem tinha 6 anos era minha prima. Entendi. E aí? E era sempre assim, cara. Era sempre assim. Ela descobriu onde ela tava, ela pegava e sumia de novo. Teve uma época, Hernani, que, cara, tinha um vizinho aqui na rua da minha casa. Hoje ele não mora aqui não, mas teve uma época aqui que ela ficava com um vizinho nosso aqui, cara. Um dia a gente saiu na rua e pegou ela no flagra com o cara, sabe? Nossa senhora. Cara, resumindo, mano, ela foi e ainda deve ser uma... Hoje em dia, talvez, não nesse sentido, assim, de mulher, mas... Cara, com certeza ela ainda é muito vagabunda. Você não tem contato com essa piranha? Não tenho. Não tenho. Meu pai chegou a me falar que, na época que ele trabalhou de mototáxi, ele chegou a ver ela algumas vezes. Parece que ela tinha montado um bar aqui na capital. Só que já sumiu de novo. E hoje em dia eu não faço a mínima ideia de onde está esse povo. Essa prima minha, ela atualmente mora em Portugal. Mas foi pra lá legal ou foi fazer o quê? Ou foi pra prostituição também? Hernando, eu não sei te dizer. Eu não tenho contato com ela. Eu tenho ela no Facebook, mas assim, eu não converso com ela. Eu não sei da vida dela. Aparentemente parece que ela tá tendo uma vida boa lá. Não sei se é caso de prostituição ou algo assim. Não sei, não faço a mínima ideia, porque a última vez que eu cheguei a conversar com ela mesmo foi no ensino médio. E do ensino médio pra cá já tem quase 10 anos. Ela aparentava ser uma pessoa boa ou puxou a ruindade da mãe? Eu não posso dizer isso, porque eu não cheguei a conhecer ela, né? A gente ficou separado a primeira vez por, em média, uns 10 anos, e agora, depois de adulto, deve ter mais ou menos isso também. Então, assim, eu não posso dizer muito quem é ela. Mas, pelo que me contam, que eu também tenho outras primas no exterior, diz que ela é daquele tipo de pessoa, assim, que se você precisar de algo, você pode contar. Inclusive, ela até ajudou outra prima minha em algumas situações lá que envolvia financeiro. Ah, legal. Mas só que eu posso ser sincero. Ah. Eu e boa parte da minha família também não acredita que ela seja filha do meu tio, não. Exatamente. Demos toda essa volta pra chegar agora aqui nesse problema. O menino já tá provado e documentado que não é filho do seu tio. Ela Exatamente. Não tem documentação. E Ela você não falou tem pra nada. mim que o dia que sair a herança, o pau vai comer. Como é que vai ser essa história? Explica pra gente com detalhes, por favor. Olha, vai ser... Eu imagino que vai ser da seguinte forma. Eu acredito que ela não seja filha do meu tio. Eu posso estar enganado. Mas, assim, atualmente, como eu falei, eram 5 irmãos. 2 mulheres, a minha mãe e minha tia, e meus outros 3 tios. Que 2 deles faleceram. Um foi esse, né, que eu contei do relato, e outro tio meu também faleceu. Atualmente só tá vivo de homem, filho da minha avó, só o meu tio que vendeu a moto pra esse tio meu que morreu. O outro também já é falecido. E, cara, a minha avó já tá de idade, o meu avô já tá de idade, todos assim, de 80 anos pra cima. E no final das contas, você sabe, cara, que na hora que minha avó e meu avô morrer, vai ter que dividir a herança pros filhos. Eu já falei, né, já cantei a letra pra minha mãe e pros meus tios. Falei, olha, é o seguinte, vocês nunca construam nada lá, na onde é a chácara da minha avó, a propriedade, porque no final das contas vai ter que fazer inventário e essa prima minha vai pegar, vocês querendo ou não. Porque a justiça reconhece o quê? Já que o pai dela morreu, ela é a próxima herdeira da família, correto? Por mais que minha avó e meu avô ainda não morreu,
quando eles morrerem, quem pegaria era meu tio, a herança. Mas como ele morreu, vai direto pra filha dele. Inclusive, Aí que começa o problema, hein? Inclusive, se tiver algum advogado aí, alguém assim, pode até explicar isso aí melhor pra gente. Se caso acontece realmente isso, ou se eu estou equivocado. Mas, assim, pelo pouco que eu entendo, eu acredito que vai ser isso. Mas, assim, talvez, ela não vá atrás disso. Pode ser que ela não vá atrás disso, mas uma hora ou outra tem que fazer inventário e vai dar merda, cara. Não, aí eu já não concordo com você. Aí eu não concordo com você, porque falou em dinheiro, todo mundo aparece, cara. Ela pode ser o que ela for. Falou em dinheiro, ainda mais em terra, que vale muito dinheiro, cara, vai assim, aparecer. Você tem que estar preparado pra essa hipótese. Realmente. Mas como lá é uma chácara, não é mais fazenda igual era antes, eu imagino assim, se meus avós tivessem hoje o que eles tinham antigamente, aí brotaria gente até do inferno pra pegar. Mas, assim, cara, ela mora em Portugal, parece que tem uma vida boa lá. Tem casa, tem apartamento, parece que tem vida de madame. Inclusive, assim, eu acho que ela deve ter até dado uma shapeada, sabe? Ter botado um silicone, algo assim. Deve ter feito isso. Tô te falando, cara. Tô te mandando papo, cara. Eu, pelo histórico dela, né, e da mãe dela, assim, pode ser que sim, mas eu, em teoria, eu não tenho nada que prove, só em achismo. Só em achismo mesmo, só de achar. Talvez sim, isso aí. Se a mãe foi, por que a filha não pode ser? A fruta não cai longe do pé, cara. Isso aí é a maior mentira que a mídia fala. Não, porque é verdade bem, porque o histórico não conta. Conta sim, cara. É filha de pessoa que não presta, a chance de não prestar é muito grande. Tem que tomar cuidado, cara. Isso aí é lógico, a biologia não explicaria isso, mas a fruta não cai muito longe do pé não, cara. Mas isso aí é questão de criação, né? Eu costumo dizer assim, questão de criação. Ok, bom argumento, porque ela vendo a mãe trazendo o homem dentro de casa todo dia, já desperta alguma coisa. Isso é um bom argumento seu. Bom ponto. Com certeza, né? Eu imagino assim, imagina só, a menina já cresceu sem pai, então isso aí já é uma, no nosso termo aqui de Red Pill, isso aí já é uma flag. E assim, vendo a mãe viver uma vida porca, cheia de macho, ver tudo que aconteceu nesse sentido assim, de ter do irmão dela ser filho de um fazendeiro e tudo mais. Então, cara, ela tem boa chance de ser assim, porque a criação dela, ela cresceu vendo isso, né? Mas como eu te falei, eu não posso julgar, porque teve um intervalo, né? Desses pontos aí. Eu sei que é chato ter que falar esse tipo de assunto com você, é chato pra boné, cara. Eu detesto falar desse tipo de coisa, mas é porque vou ter que te perguntar. Você não acha revoltante o fato dela ter direito a alguma coisa, sendo que vocês acham que ela não é filha do seu tio? O que você tá pensando? Você pensa em fazer um exame de DNA? O que tá passando na sua cabeça? Cara, sendo sincero, eu acredito que deveria fazer sim. Eu acredito que deveria fazer, mas no final das contas, isso aí pode arcar até como, de certa forma, um prejuízo. Sabe por quê? Imagina só, a gente entra na justiça falando que ela possivelmente pode não ser filha do meu tio, aí de repente ela vai, e ela pode processar a gente por danos morais ou algo assim do tipo, falar que ela se sentiu constrangida, ofendida, algo assim, sei lá. Porque você sabe... O plano de vocês vai ser deixar quieto. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Eu não sei se isso vai deixar quieto, se vai continuar, não faço ideia. Porque isso aí vai ter que ser uma atitude que quem vai ter que tomar ou vai ser minha avó, ainda em vida, ou minha mãe e meus tios. Não sei o que vai virar. Porque pra mim, assim, isso não me interessa, sabe? Isso
tecnicamente, assim, eu não tô nem aí. É uma coisa, assim, que é da minha mãe, é dos meus tios, então... Cara, isso aí eu só sei de uma coisa. Vai dar muita história ainda pra contar, porque eu imagino até que esse caso dividir entre só os 3 mesmo, um vai querer vender, o outro vai querer construir lá, e no final das contas vai dar merda, porque é igual você falou, no fundo, falou que é dinheiro, o maluco sai de qualquer lugar pra pegar. Mas você, pra você o que der tá bom, você não tá preocupado com isso, você não esquenta a cabeça? Cara, assim, eu preocupo mais com a minha mãe, na saúde e bem-estar dela. Mas eu já falei, a minha irmã já falou, a gente chegou nela e disse, falou, ó, mano, é o seguinte, a gente não recomenda você fazer nada lá nessa terra da minha avó, porque a minha avó ainda não faleceu, ela não tem inventário e provavelmente a filha do meu tio tem direito. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, no final das contas, tudo tem que ser repartido em partes iguais. Pode ser que onde minha mãe construiu, um exemplo, se minha mãe construísse ou algum outro membro da família construísse, no final das contas, tem que vender tudo e repartir. Porque terra é complicado, cara. Terra é complicado. Mas vai sair briga disso aí, cara. Tô sentindo com certeza, cara. Pode sair briga disso aí. Com certeza. Eu peço a Deus que não, né? Mas... E o filho do fazendeiro, que fim que ele deu? Ele tá rico, tá milionário, pô. Cara, não vou dizer milionário, mas que provavelmente ele deve ter um cascalho, deve. Não sei o que virou, não sei como que ele tá. E esse você não tem nenhum contato? Não, nada. Nem sei, cara, como que tá. Eu só... A imagem que eu tenho dele na cabeça é a imagem de quando eu era criança e brincava com ele lá, assim, sabe? Tipo, realmente bem criança. Bem criança mesmo. Que loucura, cara. Quantas nunca loucuras, bicho. Eu nunca nem vi foto. Falando nisso, a gente contando essa história aqui até me despertou uma curiosidade de ir lá no Facebook dessa prima minha e ver se eu consigo achar alguma foto desse filho aí, que não era filho nada do meu tio. Não faço nem ideia, cara, de como que tá. Entendi. Com relação a Natal, Réveillon, vocês passam junto? Como é que é esse clima horrível? Normal? Vocês comentam? Vocês não comentam? É a vergonha da família? Igual, eu tenho um tio que é estelionatário que é a vergonha da família. Ninguém comenta, finge que ele não existe. Como é que é pra vocês isso aí? Hernani, assim, a gente tem ciência que existe, mas é aquele pessoal assim que a gente não sabe onde que tá. Tecnicamente sumiu do mapa pra gente. E eu sei que a única pessoa que eu sei é a respeito dessa prima minha. Eu sei que ela mora em Portugal, numa cidade lá. Não sei se é casada, se tem marido. Eu vi que ela tinha um cara lá, não sei se era namorado ou marido, mas não sei. Eu nunca procurei. Nunca procurei assim também, sabe? Porque aqui eu sou aquele tipo de pessoa que, como que eu posso dizer, eu sou muito sistemático. Aqui, se eu procurasse ela, talvez eles pudessem pensar assim: ah, tá me procurando porque hoje eu moro no exterior e tenho uma vida mais ou menos. Não, eu não procuro. Se ela tivesse interesse, eu dei oportunidade pra ela, da gente se conhecer melhor, da gente saber quem é um ao outro na época que a gente estudou junto. Mas logo que a gente estudou junto, ela descobriu que eu tava na mesma sala, ela também pegou e sumiu. A conversa que tem entre os primos, qual que é? Cara, é essa que eu te falei. Que muita gente pensa que ela não é filha do meu tio. E só isso. Só isso. É porque eu tenho muito parente. Fisicamente não parece com vocês? Cara, não, eu não acho. Eu não acho. Cara, que boneca virou essa situação, cara. Minha opinião pessoal, eu não acho ela parecida.
eu olho pra cara dela, me lembra muito a mãe dela, cara. Mas assim, Caralho. eu posso ter... Eu não consigo ter raiva deles, entendeu? Porque não é uma coisa assim que eu tinha entendimento pra criar raiva ou desgostar deles. Mas assim, se eu visse na rua, eu trataria normal, como se fosse uma pessoa normal. Não como parente, mas sabe aquela pessoa que você encontra na rua, que você é educado, que você conversa, mas virar e falar assim, ô, vamos lá pra casa, tomar um café, algo assim, eu não sei. Talvez eu faria isso com a minha prima, porque tecnicamente, né, enquanto não fazer esse exame, ela ainda é prima. Mas a mãe dela, cara, não faço nem ideia. Realmente eu não faço ideia do que virou a mãe, a irmã, o irmão dela. Não sei. Isso é história que futuramente, querendo ou não, eu vou ter que descobrir, porque, como eu falei, meus avós já estão bem de idade. Infelizmente, eu acredito que eles não tenham muito tempo. Inclusive, eu fiquei uns bons dias lá na chácara, né? Tô pretendendo voltar pra lá de novo. E vamos ver o que vai dar. E essa piranha ainda tá viva ainda? A mãe da mulher que você acha que não é sua prima, nada? Ela tá... A que fez esse problema todo, com certeza. Ela tá viva? Com certeza tá, com certeza. Inclusive capaz que a minha prima deve ajudar ela. É porque, igual eu tô te falando, eu não tenho contato, mas assim, você sabe aquele negócio que se você buscar, aos poucos você vai descobrindo? Mas eu não sou esse tipo de pessoa, não, que fica, entre aspas, revirando em merda. Porque dizem que quanto mais você se mexe com merda, mais ela fede, né? Então... Não, tudo bem, cara. Eu concordo com você, mas uma hora você vai ter que remexer, cara. Não vai ter como, cara. É isso que eu tô te dizendo. Uma hora você vai ter que mexer. Entendi. É porque vai chegar um momento... É chato, né, mas você vai ter que falar. Você vai entregar... Vamos colocar que vai dar... Ó, vou dar um exemplo pra você, vou chutar um valor aqui. Vamos supor que vai dar 100 mil pra cada um. Você vai entregar 100 mil pra uma pessoa que nem filha do seu tio é, rapaz? Você não vai querer aceitar isso. Vamos ser sinceros aqui, vamos abrir o jogo. Nessa lógica, sim. Nessa lógica, sim. É igual, eu imagino que da mesma forma que eu falo pra minha mãe, né, que ela não deve construir lá até resolver isso tudo. Eu imagino que no final das contas, acaba que tem que fazer, né, cara? Mesmo que seja escondido, né? Talvez, eu não sei se isso seja crime, mas fazer DNA de uma pessoa sem consentimento dela, talvez seja crime, não sei. Mas dizem que hoje em dia a tecnologia tá tão avançada que por um mísero fio de cabelo dá pra saber, né? Sei lá. Vai parecer até história de detetive. Mas pode ser. Mas pode ser que isso aconteça mesmo. Pode ser que meus outros primos, todo mundo vire e fala, ó, você quer saber? Você vai fazer um exame de DNA pra gente descobrir. Cara, mas o que eu me pergunto, sério, por que não fizeram o DNA dessa menina também, né? Quando fizeram do menino? Porque eu acho que seu tio entrou em estado de negação. Quando ele viu que o menino não era dele, ele perdoou ela. Provavelmente, ele deve ter feito assim, olha, ela é minha filha e pronto, acabou. Ele deve ter entrado em estado de negação, porque só assim pra você aceitar uma situação degradante dessa, porra. Você falando assim, né? Vem na minha mente, assim, algo que possa ser exatamente isso aí que você falou. Acho que, inclusive, até, talvez eu não lembre no momento, mas acho que já teve um momento, assim, da minha avó ou da minha mãe chegar em mim e falar que ele só não fez isso porque já tava na merda, né, cara? E ia negar. Ia falar, não, quer saber? Dane-se isso aí, você é minha filha, eu que te registrei, eu que fiz tudo, então, entendeu? Então, assim, você é minha filha, acabou. Mas bom, é foda, cara, é foda. Conclusões finais suas agora pra finalizar esse grande episódio aí, essa história macabra. Tenho certeza que muitas lições são tiradas.
conclusões finais suas agora. Quais são as conclusões que você chega? E o que você pensa agora, fazendo uma conclusão dessa insanidade toda? Cara, assim, pra mim eu tiro como base que... Não, pode-se dizer que nem todas as mulheres são assim, mas... Pô, mano, uma puta, cara. Você vai pegar uma puta e colocar dentro da sua casa, sabendo que, mano, uma mulher, se ela é puta uma vez, ela vai ser pelo resto da vida dela, cara. Isso aí, qualquer ouvinte pode tirar da cabeça que... Cara, quando a pessoa não presta, não adianta, não adianta. Cabeça de puta não desliga, né? Eu já falei isso aqui pros ouvintes. Não desliga. Ela liga uma vez, não desliga nunca mais. Não, cara, isso aí vai ser sempre aquela pessoa que vai estar querendo tirar vantagem em tudo na vida. Se ela tem a oportunidade de fazer algo que beneficia ela vai fazer, cara. Por mais que você, por exemplo, vai lá, tira uma puta do cabaré, fala, ó, vou te assumir, eu vou te dar tudo. Cara, ela não vai estar satisfeita. Ela não vai estar satisfeita, porque uma hora ou outra vai baixar nela aquele espírito de adrenalina, de aventura, sabe? Que por mais que você faça tudo pra ela não vai mudar. E outra coisa, dessa história aí, cara, dá pra tirar de base, né, que, assim, a gente não deve confiar em ninguém, né? A gente não deve confiar em ninguém. Sempre tá de olho aberto, tentar resolver as coisas da melhor maneira possível, porque, cara, por mais que meu tio matou a primeira vez pra se defender, cara, na moral, essa segunda vez, por mais que ele tava com sangue no olho, cara, ele tinha que ter pegado essa mulher e falar, ó, pega tuas coisas e some, vai embora. Sei que talvez não seja tão simples assim, por causa das crianças, mas eu acho que qualquer ser humano, tanto ele homem ou mulher, não vale a pena você estragar sua vida em prol de outras pessoas. Inclusive, a minha outra avó tava me contando que um primo nosso tomou veneno porque a mulher largou dele. Tá lá no hospital, mal pra caramba, cara. Recente, aconteceu essa semana. Bem recente. Como eu falei, eu não sei quando você vai postar esse programa, mas no momento que a gente tá gravando aqui, conversando, aconteceu isso. Mas também é um pessoal que eu não conheço, é do lado da... Essa história que eu contei desse tio meu é do lado materno. Agora já esse outro primo aí que tomou veneno aí é do lado da minha avó paterna. Então, assim, é um pessoal que eu não conheço muito bem. Minha família é de várias regiões do Brasil. Cara, eu vou falar uma coisa pra você absolutamente bizarra, mas tem aquele cara que chama Coroa Católico, ele fala muito de maldição, a gente trouxe ele no programa. Ele fala lá que tem julgo familiar, diz que quando muitos membros de uma família são acometidos do mesmo mal, pode ser maldição de família. Você não acha que esse negócio de se conhecer mulher vagabunda não pode ser coisa de família não, cara? Seu tio, agora seu primo. Você também falou pra mim que já teve problema com mulher, cara. Isso não é esquisito não, cara? Cara, eu acredito muito nisso aí. E maldição hereditária. Inclusive, assim, como você mesmo falou... Será que, ó, vou jogar uma teoria pro ar aqui. O seu avô mexendo com um monte de puta lá que você falou, que aprontava e fazia. Será que ele não contrai uma dívida? Tô jogando no ar aqui, só perguntando, só. Será que ele não contrai uma dívida, não, cara? Que, sei lá, cara, esquisito. Não é? Você não acha bizarro isso, cara? Cara, assim, não é... Mudando um pouco de assunto, assim, não é nenhum... Olha, o que eu vou falar aqui não é preconceito, não é nada. Não é nada do tipo, eu não quero que nenhum ouvinte se sinta ofendido. Talvez, se o Hernani achar que isso não deve se falar, ele pode até censurar. Mas, assim, dizem que a minha família, do lado materno, era envolvida com esses negócios aí de espiritismo, livro de bruxaria, esse tipo de coisa aí. Dizem que meu avô, minha avó ia muito no terreiro. Eu posso estar falando isso aí, eu não quero que ninguém se sinta ofendido nem nada. Eu tô falando uma coisa que aconteceu comigo, eu não tô criticando, eu não tô fazendo preconceito, nada.
Eu nem sabia disso, hein? Você não tinha me contado essa parada, fora do ar. Senão os ouvintes vão achar que você combinou. Não foi, cara. Não foi. Pior que não. E assim, cara, eu não duvido nada. Eu não duvido nada disso, de ser uma maldição hereditária, porque, cara, vou ser sincero pra ti. Eu não sou muito sortudo em vários setores da minha vida. Muitos setores da minha vida, assim, tecnicamente tá um caos. Então, eu acredito que seja bem possível rolar esse tipo de coisa. Tanto do meu lado da minha família paterna, quanto da minha família materna. Porque dizem que o pai da minha avó paterna diz que o cara morreu louco, acorrentado. E sendo sincero pra você, Hernani, eu não tô duvidando não, viu? Eu vejo que a família, assim, do lado da minha família paterna, o pessoal é meio fora das ideias. Gardenal. Ah, cara, tem muito. Tem muito Gardenal. Isso aí, Mas ó, se que você eu tô tiver te interesse, o Coroa lá ensina a fazer uma oração pra quebrar a maldição de família, viu, cara? Eu acho que você deveria fazer isso. Inclusive, eu cheguei a fazer isso. Eu peguei essa oração aí, e inclusive essa oração dizem que não é eu que tenho que fazer. A não ser que, Isso. por exemplo, o meu pai ou minha mãe ou alguém assim morreu. Aí nesse caso eu faço. Mas se eu tiver algum familiar vivo, que seja da linhagem, eu peço ele pra fazer essa oração e pedir proteção pra ele e pros filhos, pra geração seguinte. Eu costumo dizer, cara, que se caso eu não tiver filhos, esse estado vai morrer de mim, cara. Isso aí não vai pra frente, não. Porque, assim, eu acredito em Deus, mas eu não frequento nenhuma igreja. Eu tenho as minhas crenças comigo mesmo. Particular. Eu faço minhas orações, porque, assim, eu acredito em Deus, mas eu não acho que seja necessário eu ter que ir pra igreja, ter que doar um dízimo, ter que fazer não sei o que, entendeu? Sei. Eu acredito que o negócio é comigo e com Deus. Então, assim, Entendi. de vez em quando eu tenho as minhas crenças também, pegar uma vela branca, fazer uma oração, colocar lá pra queimar, pra pedir a Deus, né, pra me livrar de todo mal, colocar comigo meus anjos de guarda e seguir a vida, cara, porque, sendo sincero, eu carrego umas cruzes muito pesadas que só eu e Deus sabe. E fora as suas cruzes pessoais, ainda tem essa família sua que é virada no 13, hein, cara? Cara, é virada no 13, mas assim, por mais que eles são loucos desse jeito assim, eu tenho alguns desentendimentos familiares, mas, cara, eu não consigo abandonar eles. Inclusive, Eu sei. Inclusive eu podia tá morando fora daqui do estado. Eu tenho uma profissão boa. Eu formei recentemente. Eu tenho muita opção, cara. Muita opção. Mas assim, minha mãe teve uns probleminhas de saúde. E por mais que eu viva uma vida doida assim, eu tenho muito anseio por ela, entendeu? Ela, A relação mim, com assim, seus pais é boa. Cara, com a minha mãe sim, com meu pai de certa forma é e não é. Inclusive eu não sei identificar muito bem qual que é o tipo de atitude do meu pai, porque pra ele é aquele tipo de pessoa que é igual, como que eu posso dizer, cara, é aquele amor que machuca, sabe? Sei. É aquele amor que eu gosto dele, eu amo ele, ele me ama. Só que a gente não pode ficar muito junto, que a criação dele, como ele também não teve pai, meio que a gente se machuca, entendeu? A gente se estranha. Mas assim, meu pai é aquele tipo de pessoa assim que ele não deseja, ele não fala nada, cara.
muitas coisas na minha vida assim, ele não fala nada. Já minha mãe me apoiava muito, né? Só que aí ela ficou doente e infelizmente não é a mesma pessoa. Inclusive, o que me faz mudar meus pensamentos é que o curso que eu fiz há 5 anos atrás. Então, eu tinha uma cabeça na época que eu fiz o curso, que era eu não vou falar o que eu faço para mim não me comprometer. Mas, assim, o meu serviço, ele tem... Eu tenho emprego aqui no Brasil inteiro e fora do Brasil. É uma coisa, assim, que todo mundo usa, que todo mundo precisa. E eu tenho emprego em vários lugares. Só que, igual eu tô falando, minha mãe... Não é que eu me sinto dependente dela, mas eu não consigo me sentir confortável estando em outro estado, em outro lugar, e sabendo que eu não tô aqui perto pra lidar com certos tipos de atitude dela, ou que vai influenciar a minha vida e a dela. Bom, meu irmão, pra concluir agora, pra gente fechar, eu queria, por favor, que você desse um conselho pro ouvinte que escutou a gente até aqui, com relação à família, com relação a problemas familiares, seus últimos, mas com tempo livre, pode falar bastante, suas últimas conclusões sobre como você enxerga a relação com família, esses problemas aí familiares. Dá um conselho geral pro ouvinte com relação à família. Olha, eu vou falar baseado no que eu sei, que é sobre mim mesmo. Mas cada um sabe onde é seu problema, onde é seu defeito, o que você deve mudar e o que você deve acertar. Mas uma coisa que muitas das vezes eu não tenho comigo mesmo, mas eu vou pedir para vocês terem consigo, que é confiança, cara. Vocês são capazes de tudo. Vocês são capazes de resolver qualquer coisa. Basta você sentar, meditar, entendeu? E quem já acompanha seus programas aqui, já tecnicamente é red pilado, cara, invista em você mesmo. Invista em você mesmo. Se você tá num lar que às vezes você vê que não tem saída, que você já tentou resolver as coisas, segue seu caminho, entendeu? Não vão se matar por causa de mulher, não vão, sei lá, destruir a vida de vocês por causa de mulher. Ainda mais atualmente que o cenário tá cada vez mais degradante. Então, assim, confiem em vocês mesmos, saibam ir atrás dos seus objetivos, tenta buscar pessoas que acompanham vocês, entendeu? Saibam que tudo depende de vocês. Qualquer sentido da vida depende de vocês. Se vocês estão passando dificuldade, vocês podem sair dessa dificuldade, por mais que pareça difícil. Mas se você tiver confiança em si mesmo, eu acredito que você pode fazer qualquer coisa. É isso aí, Hernani. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Radocão da Massa. E falou! Falou, galera! Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade
já morreu. Tu não te lembras das juras, ó perjura, que fizestes com fervor. Ai, tu não te lembras das juras, ó perjura, que fizestes com fervor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou